Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos na nossa jornada com os Salmos, 30 dias refletindo nos Salmos bíblicos para encontrar sabedoria e paz. Hoje é o 9º dia. Já se passaram 9 dias da nossa jornada. E graças a Deus por isso. Hoje eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você sobre o tema controle da raiva. Controle da raiva. E para falar sobre esse assunto, para falar sobre esse tema, o Salmo 4, versículo 4 vai nos ajudar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto que eu vou ler e depois na explanação desse texto, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a não só crescer espiritualmente, mas encontrar sabedoria e paz. O Salmo 4, verso 4, diz assim: Aquietai-vos. Aquietai-vos é outra expressão. Aquietai-vos é no final. O texto começa assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Por isso que eu usei o aquietai-vos logo no início, né? O aquietem-se é no final. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A raiva é uma das emoções que compõem o ser humano. E a raiva, a ira, ela não é um problema, pelo contrário, é uma emoção muito boa e muito importante para a nossa vida. Quando nós estamos irados, quando nós estamos assim com a raiva lá em cima, na verdade nós podemos interpretar isso como um sinal de alerta da alma. Um sinal de alerta da alma, é como se fosse um alarme de incêndio. Um alarme de incêndio, onde esse alarme faz muito barulho, dizendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa está pegando fogo e a gente tem que tomar providências. Então, quando essa raiva aparece, se nós conseguimos enxergar isso como uma forma da alma estar dizendo para nós, olha, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que está errada, que precisa ser corrigida, isso faz com que a gente não fique tentando reprimir essa emoção que é tão importante para que a gente consiga perceber os perigos, para que a gente também consiga se posicionar diante de algumas adversidades da vida. Então, aqui a primeira lição importante. Quando o texto diz assim, quando vocês ficarem irados, perceba que o texto não está dizendo, não fiquem irados. Isso aqui já é uma lição incrível para nós. O texto não está dizendo para não ficarmos irados, para não termos raiva. Não, o texto está dizendo o quê? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Tem uma outra versão bíblica que diz assim, irai-vos e não pequeis. Percebe o cuidado que o salmista está tendo, que a sabedoria do salmo está tendo para dizer que a emoção ela tem o seu valor, só que eu preciso saber manejar essa emoção para que ela não me leve a um comportamento desastroso. Então, o problema aqui não é sentir a raiva. O problema aqui é quando, por causa dessa raiva descontrolada, dessa ira descontrolada, eu chegue ao comportamento pecaminoso. Aqui que está o problema. E aí vem o salmista e que nos chama essa atenção. Quando você ficar irado, porque é inevitável, na vida a gente fica irado, não pequem. E talvez você me perguntaria, Adrian, como é que a gente faz isso então? Porque por muitas vezes, durante a semana, eu me pego assim, meio enfurecido por algumas coisas e é muito difícil. Então, tem alguma maneira assim que a gente pode encontrar um caminho assim para ter um controle maior da raiva? Sim, não é mágico, nada é mágico, porém são exercícios, são percepções que você vai adquirindo conforme você vai se exercitando, que isso pode te ajudar. E aí, a primeira orientação
que eu digo para você aqui, que eu tento trazer para você aqui, é que, primeiro, a raiva, a ira, é um alarme. E se é um alarme de incêndio, como eu acabei de explicar, significa que eu preciso identificar qual que é o foco desse incêndio. O que de fato está causando esse incêndio? Porque muitas vezes nós ficamos enfurecidos, enraivecidos, não pelo que de fato aconteceu naquele momento. Aquele momento específico talvez foi só a gotinha que faltava para eu explodir. Geralmente, a gente vai guardando algumas coisas no coração e, passado um tempo, a gente acaba explodindo se a gente não toma providências. Então é muito importante para você adquirir essa habilidade do controle da raiva, conseguir fazer esse mapeamento. Da onde está vindo isso? Será que eu estou dormindo bem? Será que essa raiva, essa irritação exagerada não é por causa de noites mal dormidas? Pode ser. Será que eu estou me alimentando bem? Porque tem gente que fica muito irritado quando está com fome. E aqui vai uma dica, né? Não tente discutir, não tente ter conversas difíceis quando você está com fome. Pode ser catastrófico. Mas está vendo? São perguntas que você precisa fazer para que você, diante desta emoção da raiva, você não chegue à prática do pecado. Lembrando que a raiva é um sinal, é um alarme de incêndio. E eu preciso então focar a minha atenção naquilo que de fato está causando o incêndio. Então, noites mal dormidas, má alimentação. Será que eu não estou com raiva porque na verdade eu não estou falando o que eu estou sentindo e eu fico reprimindo, esperando que as pessoas adivinhem o que eu estou sentindo, esperando que as pessoas adivinhem que eu estou pensando? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tem gente que, por dificuldade de falar o que sente, acaba criando essa expectativa, né, que alguma coisa aconteça, que alguma coisa ou que alguém apareça para compreender você, para acolher você sem você ter falado nada. E isso, quando acontece, sim, é um milagre, né? Mas na maioria das vezes não acontece. As pessoas não sabem o que a gente está sentindo, as pessoas não sabem o que a gente está pensando. Então, às vezes, nós estamos com raiva simplesmente porque ninguém abraçou a gente, simplesmente porque as pessoas não prestaram atenção em uma situação que a gente está vivendo, as pessoas não perceberam o tanto que a gente está trabalhando, o tanto que a gente está ralando para dar conta do dia. E aí a gente acaba explodindo. Acontece muito isso, né? Pelo menos dos relatos que eu escuto de famílias, que discussões mais iradas acontecem à noite, depois de um dia de trabalho, possivelmente um dia estressante, um dia de muitos compromissos e tal, aí chega à noite, aí tem mais coisa para resolver em casa, aí às vezes o pau quebra, explode tudo, mas não foi ali a causa do incêndio. Essa causa, ela talvez estava lá no início do dia que você foi guardando, explodiu. Então, primeiro conselho que eu te dou, para que você aprenda a lidar com a ira e não chegar no comportamento pecaminoso, identifique qual é o foco do incêndio. Identifique qual é o foco do incêndio e faça perguntas. Faça perguntas. Inclusive, tem outra expressão do salmista que diz assim: por que está tão abatida assim, ó minha alma? É essa conversa que a gente precisa ter com a gente mesmo. Por que a gente está abatido? Por que a gente está preocupado? Por que a gente está enfurecido pelo que está acontecendo? Fazer essas perguntas nos ajuda a identificar qual que é o ponto central, o que está causando o incêndio. O segundo conselho que eu dou para você aprender a lidar com a raiva e lidar com essa emoção, que é um grande alerta, né, um grande sinal de incêndio, tem a ver com a reflexão. É o que o texto diz aqui para nós. Ao deitar, reflita nisso. O que ele está querendo dizer aqui? Você precisa refletir sobre a sua vida.
além de você identificar o foco do incêndio, você precisa também desenvolver essa reflexão do tipo, está valendo a pena a rotina que eu estou adotando durante o meu dia? Está valendo a pena eu manter essa rotina semanal, família, trabalho, estudo? Será que eu estou conseguindo trabalhar de uma maneira mais organizada? Será que eu estou conseguindo gerir a minha vida de uma maneira mais organizada? Será que eu não estou ficando mais irado durante o dia? Porque eu tenho sempre a sensação que eu estou desorganizado, que eu não sei muito bem o que fazer e eu fico só no campo da urgência, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver, eu preciso apagar esse incêndio aqui e tal. Essa reflexão nos ajuda a nos antecipar a possíveis casos de ira excessiva. É como se você tivesse esse poder de ver o futuro. Não é isso de fato, mas é como se fosse. De você, puxa vida, se eu continuar nesse ritmo, eu vou me estressar lá na frente. Porque, por exemplo, um exemplo de um pai de família que tem crianças pequenas em casa. A gente sabe que as crianças gostam de brincar, elas vão gritar em alguns momentos, elas vão bagunçar em outros momentos, elas vão talvez desorganizar os brinquedos, bagunçar a sala. Todo pai sabe disso, toda mãe sabe disso. Então, quando o pai e a mãe conseguem se antecipar a isso, ajuda bastante a explosão da ira não acontecer com o filho em casa, que está brincando, que você já sabe que ele vai fazer isso, mas porque você ficou guardando muita coisa durante o dia, chega no final do dia, você explode com o filho, você explode com a esposa, você explode com o marido. Tem como a gente se antecipar, tem como. Mas para isso você precisa refletir. Refletir. Eu sei que vivemos num tempo de muita correria, de muito corre-corre, e que parar para pensar e refletir na vida está se tornando cada vez mais raro. Só que é um desafio que o Salmo hoje está nos chamando para fazer. Pare, pausa. Se você pegar o seu texto bíblico aí e ler esse versículo especificamente, o Salmo 4:4, logo depois do versículo vai estar escrito assim, pausa. A pausa aqui, a palavra pausa, é uma palavra que diz respeito à pausa musical. Só que você pode aplicar isso à pausa da vida. Nós precisamos de pausas para refletir, repensar, reorganizar. Então, para a gente ter um bom manejo da ira, da raiva, nós precisamos ter pausas, pausas reflexivas. E por fim, o texto vai dizer que depois dessa pausa reflexiva, você deve se aquietar. Aquietai-vos. E o aquietar aqui tem a ver com oração. Exatamente isso. Nesse momento você precisa então se colocar diante de Deus em oração e apresentar a Ele o que está angustiando você e o que está deixando você meio que desorganizado internamente. A oração, ela é uma arma muito poderosa para organizar a alma. Grava isso aí no seu coração. A oração é essa arma poderosa que nos ajuda a organizar a alma. A alma inquietada, a alma agitada, ela é sossegada através da oração. Então, esses são os 3 conselhos que eu quero deixar para você aqui. O primeiro deles, a raiva, a ira é uma emoção boa, e que serve como um grande alerta para nós, como se fosse um alerta de incêndio, ok? Tem alguma coisa errada que eu preciso prestar atenção. Quando eu me deitar, ou quando eu parar para refletir, o deitar aqui tem a ver com essa pausa, tá? A pausa para refletir, eu preciso verificar se está valendo a pena toda a rotina da minha vida, se está valendo a pena todo esse movimento. Se não estiver valendo a pena, eu preciso reorganizar minha vida. E por fim, oração. Porque a oração ajuda a organizar a alma. E é o que nós vamos fazer agora. Assim como nós temos feito em toda a nossa jornada. Orar. Orar. Sempre depois da reflexão, orar. Para que não só essa palavra entre e faça morada no nosso coração,
mas para que essa palavra também seja instrumento de Deus para organizar a nossa alma. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo privilégio que temos de consultar a Tua palavra, consultar a sabedoria dos Salmos e aprender mais com o Senhor e mais com a Tua palavra. Hoje, Pai Santo, pedimos a Tua ajuda para que possamos manejar melhor esta emoção, raiva, que muitas vezes, no campo do descontrole, gera muitos transtornos para nós. E é por isso, Pai Santo, que nós precisamos da Tua ajuda. Já sabemos que a raiva é uma emoção boa que sinaliza para nós que tem coisas erradas acontecendo e que nós precisamos dar uma atenção especial para resolver. Mas muitas vezes, Pai Santo, nós deixamos essa raiva ser reprimida dentro de nós e acabamos explodindo com as pessoas que nós amamos, com os nossos companheiros de trabalho, e nós pedimos a Tua ajuda para que possamos nos antecipar a esses possíveis conflitos, essas possíveis explosões, porque nós queremos, Pai Santo, ter uma vida de paz, Queremos encontrar paz, queremos encontrar sabedoria nessa jornada, e nós sabemos que para isso precisamos manejar melhor esta emoção da raiva. Nos ajude, Pai Santo, nesta empreitada, nos ajude nessa jornada, desenvolver essa habilidade de ter domínio próprio. Perdoe os nossos pecados e continue nos guardando e nos protegendo em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, ao meio-dia, temos um encontro marcado para a nossa sequência da jornada e temos muito que aprender, Que essa palavra encontre espaço no seu coração e abençoe muito o seu dia. Até mais!